Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. Essa foi uma das últimas palavras na última reunião que Cristo teve com seu colegiado de apóstolos, antes de se entregar à legião romana, ao poder de Roma, para que suas mãos e os seus pés fossem presos por pregos naquele lenho maldito, substituindo você e eu. É a última reunião. Há muitas obras maravilhosas, majestosas que Cristo fez, e há muito que o Senhor falou, mas o que está aqui foi selecionado e preservado. Por quê? Porque nos é importante refletir e guardar nosso coração. Elas não passarão, elas se manterão e hão de cumprir o alvo, o propósito do cumprimento dessa profecia. Mas veja só o que o Senhor disse na nossa última noite com os discípulos. Quando, porém, vier o Consolador, quem é o Consolador? Espírito Santo. Olha só, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede. Escute, olha a última parte. O Espírito Santo dará testemunho de mim. Olha que coisa interessante. Se você conhece alguém que diz ter o Espírito Santo e está dando testemunho de Pedro, de José, de outro, pode ser qualquer outro Espírito, não é o Espírito Santo. Tá, pessoal, aqui é a palavra de Jesus, é o Senhor dizendo: o Espírito Santo dará testemunho de mim. O que comunica aqui? Eu vou dizer de forma afigurada para você entender. Você vai passando numa viagem, em uma cidade, e numa noite como essa, você vê um monumento incrível, espetacular, uma arquitetura imponente, e ela sendo iluminada por holofote. Você não vê os holofotes. Você vê o monumento que está sendo iluminado por aquele holofote. Assim, escute, é o ministério do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo é que você olhe para Cristo. Isso mesmo. O ministério do Espírito Santo é que você volte seus olhos para Ele. O Espírito Santo não diz, olha para mim. O Espírito Santo não diz, venha a mim. O Espírito Santo não diz, renda-se a mim, mas o Espírito Santo sempre diz, olhe para Jesus, veja a sua glória, ouçam, escute-o, conheçam, prove-o e vejam seu dom de alegria e paz. Esse é o ministério do Espírito Santo. É isso que Jesus está dizendo. Qualquer outra coisa que se fale sobre o Espírito Santo, de que está apontando para Pedro, para José, ou qualquer outra figura, é embuste. Isso não foi o que Cristo disse. Tá, eu vou ler para você saber que eu estou dizendo é realidade. Olha só. E o Espírito Santo dará testemunho de mim. Dará testemunho de mim. A obra do Espírito Santo é apresentar Jesus, é exaltar Cristo, é glorificar Jesus, é revelar-nos o Cristo Redentor. O Espírito Santo é aquele que aplica a redenção no coração do pecador arrependido. Então, olha só, olha que coisa linda. Por isso que não tem, pessoal, escute, não tem absolutamente como pecador ser salvo do fogo do inferno se não receber o Espírito Santo. E como isso acontece? Primeiro, você tem que vir ao pé da cruz. Você tem que se humilhar aos pés de Jesus e fazer votos de que você não vai mais dobrar os seus joelhos, de que você não vai mais abrir seus lábios para entregar teu amor religioso, senão ao Cristo a qual o Espírito Santo está testemunhando. Você entende? Você entende que o Espírito Santo está dizendo hoje aqui nesse lugar? Você poderia até achar que pode, no fim, ser salvo através da generosidade, da religiosidade, mas isso é uma
utopia. Porque Jesus mesmo disse. Jesus disse, aquele que não nascer da água, água é o que, pessoal? Palavra. E do Espírito, o Espírito Santo, não põe os pés no reino de Deus. Não entrará no reino de Deus. É necessário nascer do Espírito. Você está entendendo? Todos nós trazemos a natureza adâmica. Até o momento você não é filho de Deus. Você é uma criatura. Adão era criado. Você vem da árvore genealógica de Adão. Criatura. Mas a partir do momento que você se rende a Jesus, reconhece a senhoria dele, o Espírito Santo vai vir e te dá um novo coração. Agora sim, agora você é filho de Deus. Agora você é salvo pelo poder do Espírito Santo de Deus. E sabe o que nós vimos também? Que o Espírito Santo, ele é simbolizado como vento. Jesus disse isso. O vento, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Ele sopra onde quer. Assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo está soprando. Ele sopra onde ele quer. É verdade não? Algumas pessoas que de repente se você pudesse, né, ser o vento para salvar, você não sopraria naquela casa, você não sopraria naquela vida, mas o Espírito Santo é o vento. Simboliza o vento. Simboliza o quê? Simboliza soberania. Ele sopra onde ele quer. Quem asseguraria de que um homem cheio de ódio, mãos sujas de sangue, sim, que pôs homens e mulheres para ser torturados com a finalidade de blasfemar o nome do Senhor? Quem imaginaria que o Espírito Santo sopraria naquele coração? O apóstolo Paulo. O Espírito Santo soprou no coração dele e ele se tornou um crente, não só um crente fiel, mas um pioneiro, um desbravador. Sim, ele se tornou um embaixador do rei, um plantador de igrejas. Esse é o Espírito Santo de Deus, que muda o coração mais vil que for. E hoje, o vento do Espírito está soprando aqui. Como soprou nos ossos secos e reviveram. Hoje, nesse vale de ossos secos, dos quatro cantos, o vento, que simboliza o Espírito Santo, está soprando através desta palavra que está sendo proclamada por esse profeta. Abra-se hoje para o Espírito Santo. Fecha-se para os ídolos. Fecha-se para o feiticeiro. E abra-se para o Espírito Santo hoje. Pois sem o Espírito Santo, você está perdido. Sem o Espírito Santo, você pode ser religioso. Você pode ser generoso. O teu caminho, o teu destino será o abismo. Porque, pregador, o próprio Cristo disse: aquele que não nascer da água, que é a palavra, e do Espírito, que é o Espírito Santo, não há de pôr os pés no reino de Deus. Importa nascer de novo. E essa obra linda, só o Espírito Santo pode fazer. Que é te dar um novo coração. É fazer você nascer de novo. Nenhum outro Deus, melhor dizendo, corrigindo, nenhum Deus pagão, feito pelas mãos dos homens, pode te conceder tamanha graça. O Espírito Santo vai fazer morrer o velho homem e nascer uma nova pessoa. Agora sim, agora você faz parte da família de Deus. Agora você terá acesso a um lindo relacionamento com o Pai. Mas importa nascer de novo. Jesus, ele não mente. Ele não falha. O que ele falou se cumprirá. Independente do seu credo. Cumprirá ou como bênção ou como condenação. A decisão, quem toma é você. Se quer seguir a Jesus ou terminar sua vida prostrado aos pés dos ídolos e da feitiçaria. Amém? Bem, meu dever é anunciar, né? Meu dever, eu estou cumprindo com vocês, né? É anunciar a mensagem do rei. A responsabilidade é do ouvinte, do que fará com a semente do Senhor. Amém? Deus maravilhoso, né? Olha só como o Espírito Santo está falando, né? Coisa linda, viu?